Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Puerto Bello. ¿Ya? Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Porto Velho, Rondônia. Rondônia. Puerto Bello, Rondônia, Porto Velho, Rondônia, Brasil. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa para com cada um de nós e para a raça humana completa, para o qual quero ler algumas escrituras. Gênesis capítulo 1, verso 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A outra escritura está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, e diz: Entonces dijo Dios, Então disse Deus: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Y señoree en los peces del mar, Domine ele sobre os peixes do mar, en las aves de los cielos, sobre as aves dos céus, en las bestias, sobre os animais en domésticos, toda la tierra, sobre toda a y en terra todo animal que e se sobre arrastra sobre la tierra. e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Y creó Dios al hombre a su imagen, Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagen de Dios a lo imagem de Deus o criou. creó, varón y hembra los creó. Macho e fêmea os criou. Y los bendijo Dios, Deus os y abençoou les dijo, e lhes disse: fructificad y multiplicaos, Frutificai e multiplicai-vos, llenad la tierra enchei a terra y sojuzgadla, e sujeitai-a, señoread en los peces del mar, dominai sobre os peixes do mar, en las aves de los cielos, sobre todas as aves dos céus y en todas las bestias que se mueven sobre la e tierra. sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Que Dios bendiga su palabra Que Deus abençoe sua palavra y nos permita entender. e nos permita entendê-la. Nuestro tema para esta Nosso ocasión es tema para esta ocasião é el misterio o mistério del Padre de la do creación. Pai da criação. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Hemos visto en estas escrituras Vimos nestas escrituras que Dios es que el Deus Padre de la creación. é o Pai da criação. Deus, Para llevar a cabo la creación, para realizar a criação, tuvo en su mente teve un programa. em sua mente um programa. O sea que Dios pensó Ou seja, que Deus pensou en realizar em realizar esa creación. essa criação. Y ahora, E agora, miren ustedes vejam vocês cómo Dios llevó a cabo como Deus realizou essa criação. y la creación. E a criação, Podemos ver que recibió la orden podemos ver que recebeu a ordem de reproducirse. de se reproduzir. La creación A original criação original tiene un mandato tem divino. um mandado divino. Reproducción. Reprodução. Pueden ver aquí Podem ver aqui que al hombre, que ao homem, cuando lo creó, quando o criou, le dijo, disse: fructificad Frutificai y multiplicaos e multiplicai, y llenad la tierra. e enchei a terra. Y ahora veamos E agora vejamos lo que sucede o con que acontece los árboles com y las as plantas árvores e as plantas y la hierba e a erva
Em Gênesis capítulo 1, Em verso 11 em Gênesis, adelante, 11 al capítulo 12. 1, versículo 11 em diante, 11 ao 12. Esto fue lo que hizo el día tercero. Isto foi o que fez no terceiro dia. Dice después dijo Diz, Dios, e disse Deus, produzca la tierra hierba verde, produz a terra relva, hierba que dé semilla, ervas que deem semente, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que su semilla esté en él, cuja semente esteja sobre nele, la tierra. sobre a terra. Y fue así. E assim foi. Produjo pues la tierra hierba verde, A terra produziu relva, hierba que da semilla según su naturaleza, ervas que davam semente conforme a sua espécie, y árbol que da fruto, e árvores que davam fruto, cuya semilla está en él, cuja semente estava nele, según su género. conforme a sua Y espécie. vio Dios que era E viu bueno, Deus que isso era bom. y fue la tarde y la Y mañana houve- el día tercero. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también la hierba, que também a erva, a Los relva, árvores, as árvores, todo lo que fue creado, tudo que foi criado recibió la orden recebeu a de ordem reproducción, de reprodução, de multiplicarse. de se multiplicar. Toda la creación original Toda a de Dios criação original de Deus tiene esa tem orden divina, essa ordem divina, la orden de a ordem de reproducción, reprodução, bajo las leyes sob divinas as leis divinas de la reproducción, da reprodução, que no pueden ser que não violadas, podem ser violadas, porque si son violadas, porque se são violadas, el producto o produto es un producto é híbrido, produto híbrido dañado, danificado, que não é o produto que sembró nuestro Padre que o Celestial. nosso Pai Celestial semeou. Por lo tanto, Portanto, para el tiempo para o tempo de la eternidad, da eternidade, solamente estará somente estará lo original, o original, la creación a original. criação original. No habrá nada Não híbrido haverá nada híbrido en la eternidad. na eternidade. Ahora miren Agora ustedes vejam vocês como Deus ha dado la orden deu a de la ordem reproducción da reprodução para toda su creación. para toda a sua criação. Así es, Assim é para las plantas, para as plantas, para los árboles, para as árvores, para los peces, para os peixes, para las aves, para as para os aves, animais, para os animais, para o ser humano, para o ser humano y para el universo e completo. para o universo completo. Y todo esto E comenzó tudo isto começou en la forma más na sencilla forma mais simples que ustedes se que pueden vocês possam imaginar. imaginar. Para Dios, Para Deus comenzar su creación. começar sua criação, ¿Saben lo que Dios hizo? sabem o que Deus fez? Dios creó Deus criou un cuerpo. um corpo. Y en ese cuerpo E nesse corpo está está toda simiente toda semente de la creación da original criação y para la original creación e para a criação original. Y de ese cuerpo E desse corpo procede toda la creación original. procede toda a criação original. Ahí está Aí condensada toda está la creación. condensada toda a criação. Dice la escritura en Diz a Apocalipsis, Escritura em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, capítulo 3, versículo 14, hablando de Jesucristo, falando de Jesus Cristo, dice que es el principio de la creación de diz Dios. que é o princípio da criação de Deus. Ahora Agora, tenemos la creación de Dios, temos a criação de Deus, ahí en el Génesis capítulo 1, verso 1, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, y también tenemos e também temos la creación a de Dios criação de Deus como la iglesia del Señor como Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, una nueva raza uma nova raça que viene por medio que vem por meio del segundo Adán, do segundo Adão, que es Jesucristo. que é Jesus Cristo. Ahora vamos a ver con Agora detenimiento vamos ver com atenção el misterio del Padre o de la mistério do Pai da criação. creación. Y así veremos E assim veremos el misterio de la o creación. mistério da criação.
São João capítulo 1. São João capítulo 1, versículo 1 em diante diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vejam vocês, como nos diz a Escritura, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse princípio, onde Deus criou, aí foi onde Deus criou seu próprio corpo teofânico, corpo teofânico da sexta dimensão. Isso foi o primeiro que Deus criou. Um corpo teofânico da sexta dimensão, parecido a este corpo que nós temos, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E nesse corpo, Deus entrou, e desde esse corpo, depois Deus realizou a criação dos céus e da terra. Por isso nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Porque Deus estando dentro desse corpo teofânico, pois o corpo teofânico era Deus manifestado em um corpo teofânico. E desde esse corpo teofânico, Deus realizou toda a criação. De onde veio toda a criação? De Deus, por meio da sua manifestação em seu corpo teofânico, que ele criou para si mesmo. Esse corpo teofânico veio de Deus, saiu de Deus. Deus o criou para habitar nesse corpo teofânico da sexta dimensão, no qual encontramos, apareceu a muitos profetas do Antigo Testamento. E os profetas o viram a ele, a Deus, e o chamaram o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, o anjo de Jeová, o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Era visto em uma coluna de fogo, e aí estava um varão de outra dimensão que falava e disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés quis ver seu rosto, e Deus disse: Não me verá homem e viverá, porque nenhum homem jamais viu Deus. De São João, capítulo 1, versículo 18. Mas diz que o unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o declarou, ou seja, o revelou. Porque por meio de Jesus Cristo, Deus foi manifestado em carne humana entre os seres humanos. E por isso é que o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, nos diz que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, e seria seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus visitando a raça humana lá no meio do povo hebreu em um corpo de carne, na forma de um homem, na forma de um profeta. Era Deus conosco, vestido de carne humana, vestido da roupagem humana que nós temos. Agora podemos ver como Deus
se manifestou tanto em seu corpo teofânico da sexta dimensão, chamado anjo do Senhor ou anjo do pacto, como em Jesus, o véu de carne, onde apareceu manifestado. Nesse véu de carne, estava Deus com seu corpo teofânico habitando dentro desse corpo teofânico. Por isso é que Jesus podia dizer: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E quando Abraão o viu, temos duas ocasiões muito importantes em que Abraão viu Deus na forma de um homem. E em uma ocasião, Deus deu a ele de comer pão e vinho. Ou seja, foi quando Abraão regressava da vitória que tinha obtido sobre uns reis confederados que tinham levado Ló e sua família e a muitas pessoas da cidade onde Ló vivia. Mas Abraão foi e libertou Ló e sua família e todas as pessoas que tinham sido levadas cativas. E quando regressava, vitorioso, apareceu Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém e rei de paz, porque Jerusalém é cidade de paz. Mesmo que teve tantas guerras, seu nome nos fala de paz, porque é a cidade do rei de paz. E haverá paz nessa cidade durante o reino milenial, quando o rei de paz estiver ali reinando sobre o trono de Davi. E agora, esse é Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio e sem fim. Porque é o Deus Todo-Poderoso, o qual estava em seu corpo teofânico, lá aparecendo a Abraão e dando pão e vinho. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias e sem fim de tempo, somente há um. E esse é Deus. E agora Deus estava em seu corpo teofânico como sacerdote da cidade e do templo. Sacerdote de Jerusalém. E ele é o sacerdote de Deus, do templo que está no céu. E agora, vejam vocês, ele é o rei de paz. Ele é o rei celestial. E agora, encontramos que isto que aconteceu com Abraão é o que para o tempo final estará acontecendo com os filhos de Abraão do céu, ou seja, filhos de Abraão celestiais, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, e depois com Israel terreno, que é o povo hebreu, estarão se encontrando com Melquisedeque novamente manifestado na terra. Estará Melquisedeque, o rei de Jerusalém e sacerdote do Deus vivente do templo que está no céu, estará na terra e estará vestido de carne humana. Como se vestiu de carne humana 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Naquele jovem carpinteiro de Nazaré estava Melquisedeque, vestido de carne humana, ou seja, que estava Deus com seu corpo teofânico
dentro daquele véu de carne. Deus vestido de carne humana, o Verbo encarnado. E para o último dia, conforme Apocalipse capítulo 19, temos a promessa da vinda do Verbo novamente, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse é o Verbo vindo. Esse é Melquisedeque vindo. Esse é o rei de Salém, o rei de paz, Jesus Cristo, nosso Salvador, vindo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, no véu de carne que ele terá para o último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo, William Branham, disse que o cavaleiro do cavalo branco é o Espírito Santo. E isso está na página 277 do Livro dos Selos em espanhol. E depois, na página 256 do Livro dos Selos em espanhol, nos diz: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O Verbo, a palavra, novamente virá, vestida de carne humana, terá um véu de carne aqui na terra, deste tempo final, onde virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Melquisedeque, vestido de carne humana, manifestado em carne humana, no cumprimento da sua promessa correspondente a este tempo final. Agora, vejam vocês, este mistério do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda de Cristo, do anjo do pacto, a vinda do Verbo, a vinda de Deus em seu corpo teofânico, tomando um corpo de carne deste tempo final, através do qual se velar e se revelar à sua igreja no último dia, e depois se revelará ao povo hebreu, e o povo hebreu também o verá. E assim, a semente de Abraão do céu, que são os escolhidos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, estarão tendo a mesma experiência que Abraão teve quando se encontrou com Melquisedeque. E estará dando Jesus Cristo, Melquisedeque estará dando a palavra criadora, para serem chamados, juntados e transformados no último dia. Agora podemos ver que para a semente de Abraão segundo a carne, também estará acontecendo o mesmo. Estarão recebendo a mesma experiência do nosso pai Abraão. O verão, receberão a palavra e serão selados com o selo do Deus vivo. Como diz Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 em diante, onde Deus envia o anjo que sobe de onde nasce o sol, o qual vem com o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Diz São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30. O batismo do Espírito Santo são as primícias do Espírito. São as primícias do Espírito que recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito de Cristo. E aí recebemos o corpo teofânico, o Espírito teofânico. E assim obtemos um corpo teofânico como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo teofânico como esse que Deus criou para si mesmo e através do qual realizou toda a criação. E agora, assim como Deus depois criou para si um corpo
de carne no ventre de Maria y luego e nació, depois nasceu esse corpo y en ese e cuerpo nesse habitó Dios. corpo Deus habitou, O sea, Dios con ou su seja, cuerpo Deus com teofánico seu corpo teofânico entrou nesse corpo de carne y habitó en e él habitou nele en toda em su toda a plenitud. sua plenitude. Y los escogidos de E Dios os escolhidos de Deus para el día para o postrero, último dia, los que han partido os en el que pasado, partiram no passado, ressuscitarão em corpos eternos y e habitarão en esos cuerpos nesses eternos corpos eternos con sus com espíritus seus teofánicos espíritos teofânicos que receberam quando creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo. Os que partiram estão no paraíso vivendo nesses corpos teofânicos. Estão vivendo como Jesus Cristo estava vivendo em seu corpo teofânico antes de obter seu corpo físico. Assim também viveu Adão antes de obter o corpo físico que Deus criou do pó da terra. Antes, Deus criou um corpo teofânico para Adão. E nele viveu, não sabemos por quantos anos, séculos, ou milênios, ou milhões de anos. Não sabemos. Agora sim sabemos que Jesus Cristo viveu milhões de anos nesse corpo teofânico antes de ter o corpo físico que nasceu através da Virgem Maria. Agora podemos ver o mistério do Criador e podemos ver que toda a criação realizada por Deus é para se multiplicar, se reproduzir. E agora, vejam vocês como as plantas se reproduzem, as árvores, os animais, as aves, o ser humano também, mesmo que da forma incorreta, porque a forma correta para a reprodução, para que fosse para viver eternamente, tinha que ser uma reprodução por meio de criação divina. E Eva alterou essa forma lá no Jardim do Éden. E por isso o ser humano nasce, vive um tempo aqui na Terra e depois morre, porque a reprodução do ser humano esteve sendo na forma carnal e não por criação divina. Mas por criação divina, a reprodução é com vida eterna. Mas não há nenhum problema. O primeiro Adão teve a encomenda da reprodução da raça humana. A reprodução de Adão e Eva por criação divina, mas tomaram a reprodução por meio do sexo e lhes trouxe morte aos seus descendentes. Mas agora, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, o qual também tem a encomenda da reprodução, de se multiplicar, encontramos que ele faz por criação divina. E agora, onde estão os filhos de Jesus Cristo? Algumas pessoas pensaram que Jesus Cristo não tem filhos ou não teve filhos. E ele é o homem que mais filhos teve. Onde estão? Pois aqui estamos, por meio de criação divina, ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Nascemos no reino de Deus. Recebemos o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensou em nascer de novo por meio do seu pai ou sua mãe, ou por meio da sua mãe, e perguntou a Jesus: como pode ser feito isso? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas Jesus Cristo falava de um novo nascimento.
E Jesus Cristo disse, não te maravilhes de te dizer que necessário é nascer de novo. Não é para a pessoa se maravilhar, mas para a pessoa entender, porque ao entender obtém os benefícios desse novo nascimento. Jesus Cristo disse, em verdade te digo, que quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. São João capítulo 3, versículo 1 ao 6, temos a conversa de Nicodemos e Jesus Cristo. E agora o novo nascimento é o que produz nossa entrada ao reino de Deus. E assim entramos ao corpo místico de Cristo, à Igreja de Jesus Cristo, como um membro desse corpo místico de Jesus Cristo e como membro de uma nova criação. Jesus Cristo é o princípio dessa nova criação, o primeiro dessa nova criação. E nós somos a continuação dessa nova criação. E já obtivemos o corpo teofânico ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E nos falta receber o corpo físico e eterno que Ele nos dará neste último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, formos transformados, e assim estaremos todos à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E assim estará sobre este planeta Terra uma nova criação, com vida eterna, com corpos físicos eternos e com corpos teofânicos eternos e com as duas consciências juntas, iguais ao Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Agora vejam como o segundo Adão esteve criando uma nova raça, ou seja, que esteve se multiplicando, se reproduzindo o segundo Adão. Ele esteve em sua igreja, que é sua noiva, através da qual ele esteve trazendo estes filhos e filhas de Deus. Agora podemos ver que os que Jesus Cristo traz ao se reproduzir são filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de Deus, para viverem por toda a eternidade com Jesus Cristo, no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes, porque nos lavou com o seu sangue dos nossos pecados, e reinaremos com Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade, como reis e sacerdotes em seu reino. Agora podemos ver o mistério do Pai da criação. Podemos ver o mistério da criação e podemos ver o mistério da raça humana que começou com Adão, a qual caiu. E podemos ver a nova criação da nova raça que começou com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E podemos ver a multiplicação ou reprodução dessa nova raça, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Podemos ver como Jesus Cristo esteve se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. A semente dos filhos e filhas de Deus, onde esteve? Em Jesus Cristo. Assim como a semente de toda planta esteve na planta, e a semente de toda árvore esteve em toda árvore, e depois se multiplica. Agora podemos ver como a semente dos filhos e filhas de Deus esteve em Jesus Cristo. E nesta multiplicação ou reprodução de Jesus Cristo em filhos e filhas de Deus, podemos ver a semente de Deus vindo à existência de era em era até chegar a este tempo final, onde nos encontramos na etapa final da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa final dessa nova criação de
seres à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já temos a imagem de Jesus Cristo, que é o corpo teofânico, e em breve teremos a semelhança, ou seja, o corpo físico, que será eterno como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Será um corpo glorificado, no qual viveremos por toda a eternidade. Este corpo que temos é mortal, corruptível e temporário, mas será transformado. E então teremos um novo corpo eterno e glorioso, e assim seremos todos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E seremos assim essa nova criação completa. Por isso, o que conta é a nova criação. A antiga criação é mortal, corruptível e temporária. A nova criação é eterna. Por isso recebe um corpo teofânico e eterno, e no último dia receberá um corpo físico eterno e glorificado. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, nos diz São Paulo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão vale nada, nem a incircuncisão, mas uma nova criação. Essa nova criação que está criando, que o nosso amado Senhor Jesus Cristo está criando. Ele está se reproduzindo por meio de criação divina. E por isso se requereu a palavra criadora de Deus em cada era, vindo por meio de Jesus Cristo, através da sua manifestação no anjo mensageiro de cada era. Assim é também para o nosso tempo. Por isso é que temos na Escritura a promessa da palavra prometida para o nosso tempo, assinalada como a grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a voz de Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos revelando todo esse mistério divino, e assim chamando e juntando todos os escolhidos de Deus e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. O maior mistério para o último dia é o mistério da segunda vinda de Cristo. Esse é o mistério ao redor do qual gira a mensagem do Evangelho do Reino, assim como o maior mistério da mensagem da dispensação da graça é a primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. Ao redor da primeira vinda de Cristo, gira a mensagem do Evangelho da Graça. E ao redor da segunda vinda de Cristo, gira a mensagem do Evangelho do Reino. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino, no programa do Pai da Criação. Vimos como toda a criação original recebeu a ordem de se multiplicar, de se reproduzir. E isto é por meio de criação divina. Mas foi alterada a ordem por Eva lá no Jardim do Éden. Mas o segundo Adão está realizando uma multiplicação, ou seja, está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Essa nova criação permanecerá para toda a eternidade. Agora vimos o mistério da reprodução de Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus. Vimos
o programa divino desta criação divina, original e eterna, e vimos o programa para a multiplicação, para a reprodução dessa criação. Jesus Cristo está realizando essa reprodução de si mesmo. Ele está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Assim como nossos pais se reproduziram em quê? Em filhos e filhas. Porque nós somos a reprodução dos nossos pais terrenos. E agora Jesus Cristo, em sua igreja e com sua igreja, está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Somos o quê? A reprodução de Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos a reprodução da criação original. Nós somos a reprodução do Verbo, o qual se fez carne e habitou entre os seres humanos. Assim como ele teve seu corpo teofânico, se reproduziu, nos dando um corpo teofânico. Nosso corpo teofânico é a reprodução do corpo teofânico do Senhor Jesus Cristo. E se reproduzirá também seu corpo físico quando nos der o corpo físico e eterno que Ele prometeu para cada um de nós. Será a reprodução do seu corpo físico, o corpo eterno que nós teremos. Agora vejam vocês como os filhos e filhas de Deus são a reprodução de Deus por meio de Jesus Cristo. É Deus se reproduzindo por meio do segundo Adão, no qual Deus estava habitando em toda a sua plenitude. E agora, os filhos e filhas de Deus são a reprodução de Deus por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. É uma reprodução para viver por toda a eternidade com um corpo físico eterno e glorificado e com um espírito teofânico eterno também. Vimos o mistério do Criador. Vimos o mistério do Pai da criação. Vimos o mistério da criação divina e vimos o mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo como a criação de Jesus Cristo. É uma criação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo se multiplicando em filhos e filhas de Deus. Vimos como esta lei da reprodução se aplica às plantas, às árvores, aos peixes, às aves, aos animais, aos seres humanos, ao próprio Jesus Cristo e se aplica também ao universo completo. Mas vamos ficar aqui na Terra. Não vamos tão longe. Vamos ver o concernente a nós. Para que assim entendamos o programa divino que Deus tem conosco neste último dia. Mas isto aplica também, isso se aplica também a todo o universo. Por isso é que a ciência, os cientistas dizem que o universo está ficando maior. Está aumentando. Galáxias estão aparecendo. Novas galáxias estão surgindo. E o que é isso? A reprodução da criação original. No princípio criou Deus
los cielos os céus y la tierra. e a terra. Y se han estado E multiplicando. estiveram se multiplicando. ¿Qué es eso? O que é isso? Se han estado Estiveram se reproduciendo. reproduzindo. ¿Cómo lo hacen? Como fazem? Ya es un Isso asunto já é um assunto allá lá de la forma da en que Dios forma em que Deus estabeleceu essa reprodução. Ahora nos toca a nosotros saber Agora nos corresponde como Jesus saber Cristo como Jesus se Cristo está reproduzindo está se reproduzindo em hijos em filhos e hijas de Deus. e filhas de Deus, por meio de escuchar a de escutar a pregação essa da palavra palavra criadora, de Deus, essa palavra para o tempo criadora em que a para o pessoa tempo em lhe que a toca viver, pessoa corresponde viver e recibir e receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim é como nascemos no reino de Deus e obtivemos nosso corpo teofânico. E no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos o corpo eterno também. E a parte física, na parte física, também Jesus Cristo terá se reproduzido em cada um de nós e seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês como a mesma lei da reprodução é aplicada não somente ao ser humano, mas a toda a criação original. E agora vimos que somos a reprodução de Jesus Cristo, a criação original de Jesus Cristo. Procede toda a criação original, os céus e a terra, os planetas, as plantas, os peixes, os animais, as árvores e o ser humano. Tudo procede de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nele, estando em seu corpo teofânico, estava toda a criação aí condensada, e daí saiu por meio da palavra criadora sendo falada por Deus através do seu corpo teofânico. E Deus, através do seu corpo teofânico ou em seu corpo teofânico manifestado, é nada menos que Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E Deus manifestado em toda a sua plenitude 2000 anos atrás, em carne humana, isso é Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora podemos ver o mistério do Criador. Podemos ver o que está acontecendo no programa de Deus. Deus disse ao profeta Daniel que os sábios entenderiam. Agora, isso que falamos é um mistério do reino de Deus. Estes mistérios do reino de Deus, vejam vocês, como estiveram se realizando os correspondentes à raça humana, pois no meio da raça humana há outros que se realizam no universo e os cientistas olham e veem coisas acontecendo e algumas vezes não sabem como explicar o que está acontecendo, mas algo está acontecendo no universo. Mas a nós nos corresponde ver o que está acontecendo no meio da raça humana no programa divino, porque isso é o que tem a ver conosco na reprodução do segundo Adão, de Jesus Cristo, em sua igreja e com sua igreja, se reproduzindo por criação divina em filhos e filhas de Deus. Onde estão os filhos e filhas de Jesus Cristo, nosso Senhor? Pois aqui estamos. Somos a reprodução de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vimos o mistério do Pai da criação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando um dia cheio das bênçãos de Jesus Cristo, o Pai da criação. Deixo conosco novamente a Jean Del Corto para continuar.